O que é oração? Oração é conversa com Deus. Você não precisa falar com Deus na versão King James. Você não precisa falar em uma língua estrangeira ou fazer um pentâmetro iâmico. Algumas das melhores orações que já fiz soaram assim: ajuda. E isso é um fato. Orar não é enviar Deus para fazer suas tarefas. Orar não é preparar Deus para fazer a sua vontade. Orar é preparar você para fazer a vontade de Deus. Na oração do Senhor, diga assim: e não seja feita a minha vontade, mas a tua. Diga isso comigo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. A oração é o único meio de liberar o poder sobrenatural de Deus na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, para mostrar a você coisas grandes e poderosas. Mas a questão é, por mais poderoso que Deus seja, Ele não pode responder a oração até que você ore. Você frequentemente ouve, ou eu frequentemente ouço as pessoas dizerem: bem, eu me pergunto quando Deus vai fazer alguma coisa. A iniciativa está com você, não com Deus. Deus diz: quando você orar, eu responderei. Quando você ligar, o que você ligar na terra, eu ligarei no céu. O que você desligar na terra, eu desligarei no céu. Mas a iniciativa está com você. Deus não está sentado lá se perguntando o que você quer. Ele quer que você diga a Ele, porque se você disser a Ele com fé, crendo, você receberá. Sim, o Senhor ora na casa. Por mais poderoso que Deus seja, Ele não pode responder a uma oração até que você a faça. A oração é a chave que abre os portões do céu e fecha os portões do inferno. Eu vi o poder da oração durante toda a minha vida na minha mãe. Quando ela se ajoelhava com artrite e começava a sussurrar o nome do Senhor, todo o demônio do condado de Harris começava a correr para a Louisiana. A oração tem o poder de curar enfermidades e doenças. Meu irmão mais velho foi curado da epilepsia por causa da oração da minha mãe. A medicina não pôde fazer nada, mas Deus Todo-Poderoso curou meu irmão. A oração pode quebrar as correntes da miséria e dos hábitos que te escravizam, os tormentos do seu filho, aquilo que está destruindo sua filha, seu marido, sua esposa. A oração pode mudar isso. A oração não precisa de provas. A oração precisa de prática. Os intelectuais na América ficam tagarelando sobre Deus ser tão distante e tão longe. Ele é um ser cósmico, um avô carinhoso, sentado benignamente nos céus, totalmente alheio e fora de controle. Presta atenção, seu bobo. Deus está tão perto quanto a sua próxima oração. Ele pode mover o céu e a terra. Ele está esperando por pessoas de oração para simplesmente prevalecer na autoridade do nome de Jesus. A oração é a arma que Deus deu aos seus filhos para travar guerra nas regiões celestiais. Quando dizemos que ligamos e desligamos, do que estamos falando? Paulo disse: estamos falando de poderes e principados nas regiões celestiais. Existem seres sobrenaturais que têm estrutura e ordem, que estão sob o comando do o príncipe das trevas, que seria o diabo. E se você realmente entrar numa briga de peso pesado, vai encontrar esse pessoal. E a maneira de enfrentá-los é na autoridade do nome de Jesus. Você os amarra na sua família. Você os amarra em relação aos seus filhos. Você os amarra em relação ao seu negócio. Você os amarra em relação ao seu futuro. E você faz isso na autoridade do nome de Jesus. E acontece. Igreja de Jesus Cristo,
Pare de reclamar dos ataques à sua vida pelo príncipe das trevas. Ataque-o, amarre-o, amaldiçoe-o na autoridade do nome de Jesus. Coloque o pé na cabeça do diabo e observe-o se contorcer. A vitória é nossa por meio de Cristo, o Senhor. Satanás é um inimigo derrotado. Pense como tal, fale como tal, haja como tal. Assim, a vitória é nossa. Aleluia ao Cordeiro de Deus. Seu casamento está sob ataque? Ore. Seu filho está sendo atormentado pelo príncipe das trevas? Ore. Seu negócio está falindo? Ore. Você está lutando contra uma doença terrível? Ore. Você está perdido e sem Deus? Ore. Sua vida está vazia? Ore. Sua vida não tem sentido e é desesperadora? Ore. 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 Deus responde às orações. Aleluia ao Cordeiro de Deus. A tragédia dos nossos dias não são orações não respondidas, mas orações não oferecidas. A oração fará com que você pare de pecar, ou o pecado fará com que você pare de orar. Ou você envergonhará o pecado, ou o pecado envergonhará você. Por que orar? Porque a oração ungida vai além do nível de necessidade. Meu Deus, regue a grama e cuide do gotejamento pós-nasal do meu papagaio. Isso não é guerra espiritual. A oração ungida supera o nível de necessidade. Considere sempre Paulo. Paulo foi apedrejado e deixado para morrer. Isso significa que os ossos do corpo dele estavam quebrados. Ele foi chicoteado 3 vezes com um gato romano de 9 caudas. Isso significa que ele tinha quase 120 séries de cicatrizes no corpo. Ele não pediu para a igreja orar pelos ossos quebrados ou pela artrite causada por esses ossos quebrados. Ou pelo fato de estar preso de novo, ou pelo fato de os romanos terem o chicoteado novamente, ou pelo fato de seu nome estar de novo nas notícias falsas, sendo chamado de fanático religioso. Ele disse, orem por mim para que eu possa falar do Senhor com mais ousadia. O que foi isso que fez você ser preso? Ousadia. Foi a ousadia que o levou para a prisão. Ele queria ousadia. Ousadia. Vocês estão ouvindo, pastores da América? Precisamos de ousadia para voltar ao púlpito americano. Há covardes espirituais no púlpito que produziram um ambiente onde a corrupção moral em nosso governo é aceitável. Não é aceitável. O aborto não é aceitável. O desafio às leis morais de Deus não é aceitável. Tome uma posição contra esse Cristo de banheira de hidromassagem que prega o conforto a qualquer custo, inclusive a exclusão da palavra de Deus. Provérbios 14, 9 diz por tolos. Zombam do pecado. E a América fez uma zombaria do pecado. E nos tornamos Sodoma e Gomorra porque o povo da América não consegue identificar o pecado por causa dos covardes morais nos púlpitos americanos. Deus está sentado no céu, dizendo, orem a mim. Peçam-me coisas grandiosas. Peçam-me para derrubar fortalezas. Peçam-me para quebrar o domínio de Satanás sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Eleve sua lista de orações. De agora em diante, saia do ou agora me deito para dormir ou para a guerra espiritual. Vá para a guerra. Vá para a guerra na autoridade do nome de Jesus. Chame esses políticos corruptos pelo nome e ore para que a ira de Deus caia sobre eles. Você tem esse tipo de poder.
Use-o. Peça a Ele para enviar um avivamento para a América. Peça a Ele por uma revolução de justiça. Peça a Ele por justiça que exalte uma nação. Mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Tem alguém aqui que pode testemunhar nesta manhã? Quando você orar, peça coisas grandes a Deus. Peça coisas grandes a Deus. Nada é impossível quando isso realmente entra na sua cabeça. Nada é impossível para Deus. Peça a Ele para derrotar os gigantes na sua vida. Quando você tiver uma grande necessidade, peça grande. Peça a Ele para enviar fogo do céu. Peça a Ele para te acompanhar pela fornalha ardente. Peça a Ele. Ele é o Deus que não pode falhar e está só esperando para mostrar a você o seu poder incrível. Você precisa liberar esse poder na autoridade do nome de Jesus. Dê louvor ao Senhor nesta casa. Vou te dar 8 razões pelas quais Deus não responde à oração. Primeiro, peça e você receberá. Você não visualiza a oração. Você pede a Deus em voz alta. Você não visualiza uma oração. Você faz uma oração. Você não olha fixamente para um cristal. Isso é idolatria. Por mais poderoso que Deus seja, Ele não lhe responderá até que você pergunte em nome de Jesus. Em segundo lugar, peça com fé e crendo. Marcos 11, 22. Porque em verdade vos digo que todo aquele que não duvidar em seu coração, ou melhor, gritar, mas crer que aquilo que disse fará, isso acontecerá. Tudo o que ele diz, não pensa, diz. Diga comigo, diz. Deus Todo-Poderoso lhe deu a capacidade de falar para que você pudesse orar, não para que você pudesse ter um ministério por telefone, mas para orar. Deus não é uma estátua de pedra ou madeira. Ele fala, Ele conversa, Ele pensa, Ele sente as suas enfermidades, Ele responde às nossas orações, Ele está vivo, Ele está neste lugar. Jeová Shalom, o Senhor, nossa paz. Ele está neste lugar. A vitória é nossa por meio de Cristo, o Senhor. Dê louvor a Ele na casa de Deus. Quando começou o dia dos milagres, em Gênesis 1, no princípio, Deus criou. Essa palavra, criou, é a palavra hebraica bara, que significa fazer do nada. Ele não veio aqui e recriou algo que estava flutuando pelo espaço. Ele criou este mundo magnífico a partir do nada. Isso é um milagre. A Bíblia diz que Deus disse, e aconteceu, e Deus disse. E aconteceu, e Deus disse, e aconteceu. E Deus criou o homem à imagem de Deus, e o homem falou. E então Deus criou Eva, e ela falou, e falou, e falou, e continuou falando. Deus fica animado quando você se ajoelha. Olhem, anjos, lá vêm eles. Vamos ver o que eles vão pedir. Preparem-se para ir à terra e responder a isso. E então você se ajoelha e pede para ele regar a grama. Quando você orar, peça grande. Diga isso comigo. Peça grande. Peça de acordo com o seu poder infinito. Anos atrás, no início dos anos 1990, nós fomos para Los Angeles com o Ministério John Age e realizamos uma grande cruzada lá. E foi muito mais caro do que calculamos por causa daqueles sindicatos que existem por lá. Voltamos para casa e o diretor financeiro disse, estamos no limite na nossa conta de televisão.
Então, o que eu fiz, como um homem corajoso, foi ligar para a mamãe. Eu disse, pai, aqui está a minha situação. E minha mãe é uma mulher muito direta, fala o que pensa. Ela não desperdiçava palavras. Ela disse, bem, o que você fez com o dinheiro que Deus te deu? Eu disse, gastei fazendo a cruzada. Ela perguntou, o que aconteceu? Eu disse, mais de 1.500 pessoas aceitaram Cristo em 2 noites. Ela disse, então, essa conta é de Deus. Você estava fazendo a obra de Deus, e essa conta é de Deus. Vamos pedir para Deus pagar. E ela fez uma oração e disse, vamos orar. E eu disse, tudo bem, você ora. Ela orou, e 2 dias depois, recebo uma das ligações mais estranhas que já recebi em mais de 60 anos de ministério. Tinha um homem na linha, a secretária me passou a ligação, e ele disse, você é o John Age? Eu disse, sou. Primeiro, não sou cristão. Segundo, não gosto de pastores. E terceiro, não gosto de pastores de TV. Sabe, uma recepção tão calorosa. E eu achei que estava prestes a levar uma bronca. Ele disse, mas eu te vi pregando na TV outro dia, e a América precisa ouvir o que você tem a dizer, e eu vou te mandar uma ajuda. Pensei dele estar bêbado. É bêbado. Eu disse, ok, muito obrigado. Perguntei, como é que soa essa ajudinha? Isso é coisa de mãe falando. Ele disse, vou te mandar $1 milhão. Ele está realmente bêbado. Agradeci muito e desliguei. Esqueci o assunto. Nem pensei na possibilidade de ser verdade. 2 dias depois, recebemos um envelope pequeno, mais ou menos desse tamanho. Envelope pessoal. Abri e era um cheque de $1 milhão. Você está ficando feliz rápido demais. Liguei para o banco. Falei, eu sei que você não pode me dar informações sobre essa pessoa, sobre isso, mas esse cheque é bom? Assinado por X? Ela disse, muitos, múltiplos disso. Esse é um cheque pequeno para ele. Colocamos aquele cheque no banco e então dissemos, obrigado, Jesus. Aprendi com isso algo que nunca esqueci. Quando você pedir algo a Deus, peça mais do que você precisa. Tira isso. A 4ª razão pela qual Deus não responde orações é porque não oramos em nome de Jesus. João 14:14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse é o nome. E deixa eu, já que estou tocando nesse assunto, falar mais sobre isso. Já ouvi pessoas dizerem, querido Deus, existe um panteão de deuses. É por isso que a oração do Pai Nosso diz, Pai Nosso, que estás no céu. É a esse Deus que estamos falando. É por isso que quando oramos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, só existe um Deus que responde a esse nome. Eis que, ó Israel, o Senhor, teu Deus, é um só. Ele é o único. Portanto, quando você orar a Deus, diga isso. A 5ª condição de Deus para a oração ser respondida é pedir a Deus de acordo com a vontade dele. 1 João 5:14, disto é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa em seu nome, ele nos ouvirá. Algumas pessoas acham que a vontade de Deus é misteriosa. Não é. O livro de Isaías diz, o caminho do Senhor é tão simples que até um tolo não erra nele. A vontade de Deus é consistente com a sua palavra. Você pode conhecer a vontade de Deus pela palavra de Deus. A palavra e a vontade de Deus são exatamente a mesma coisa. Quando você ora e ora a palavra de Deus,
Você está usando uma bomba nuclear no sobrenatural. Deus é luz. A revelação de Deus está na palavra. Deus é luz. Isso significa que Ele é contra as trevas. Ele é contra a feitiçaria. Ele é contra o ocultismo. Ele é contra o satanismo. Ele é contra a adivinhação. Ele é contra Harry Mader. Ele é contra horóscopos. Ele é contra o controle da mente. Afaste-se disso. Isso é trevas. Isso não é luz. Sexto, a sexta condição de Deus para responder orações, vou orar com fé, crendo. Se você tem fé e não duvida, a Bíblia diz, tenha fé em Deus. Diga isso comigo, tenha fé. Não diz para tentar ter fé em Deus. Diz, tenha fé em Deus. É preciso fé para acreditar em um carro que só liga uma vez a cada 4. Mas Deus nunca falhou com você. Portanto, não é preciso uma grande fé para acreditar em um grande Deus. A Bíblia diz, tenha fé em Deus. Não tente ter fé. Você experimenta brócolis. Você experimenta sorvete com baixo teor de gordura. É daí que vem aquele versículo da Bíblia. Nasceu ali, eu te vomitarei da minha boca. Bem ali. A sétima condição de Deus é orar especificamente na oração do Senhor. Dá-nos, desse é o quem, o hoje, desse é o quando, o pão nosso de cada dia, desse é o que. Tudo em uma frase só. Não, ore a Deus de forma vaga, não seja específico, para que, quando Deus responder, você saiba que foi Ele. Deus não ouvirá sua oração se houver pecado não confessado em sua vida. 8. Salmo 66, 18. Se eu contemplar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Como chegar lá? Arrependimento. Considere o poder sobrenatural de 2. 2 em concordância podem fazer mais do que 2 milhões em discórdia. Mateus 18, 19 e 20. Novamente, eu vos digo que, se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa na terra, vocês a farão. Ouça rapidamente. Josué e Caleb derrotaram gigantes que 2 milhões de pessoas tinham medo de enfrentar. Paulo e Silas demonstraram o poder de 2. Eles cantaram na prisão em Filipos. As fundações foram abaladas e eles saíram livres. 2 testemunhas no livro de Apocalipse 11:3, Elias e Enoque, têm o poder de fazer com que os governos do mundo cumpram suas ordens. Jesus enviou seus discípulos. Como? 2 a 2. A autoridade para ligar e desligar vem no poder de 2. Você tem o poder. Você tem a autoridade. Use-o. Use-o. Para finalizar, quanto poder você tem quando chega a um acordo? Vou dar-lhes 2 ilustrações rápidas e parar. Esta é uma declaração do presidente Abraham Lincoln convocando a América para um dia de jejum e oração para acabar com a guerra civil. É uma declaração dos Estados Unidos. Senado. Pedindo aos cidadãos americanos que tirem esse dia de folga e vão para seus locais de culto e peçam a Deus para acabar com esta guerra horrível. 600 mil americanos foram mortos na guerra civil. Isso é mais do que todos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e na Coreia. Nenhuma guerra que tivemos chega nem perto disso. 600 mil. A América teve esse dia de jejum e oração, e algumas semanas depois, aquela guerra horrível chegou ao fim. O poder do jejum e da oração, bem aqui. Esta é uma história verdadeira. Um dos nossos amigos, Derek Prince, esteve envolvido nisso. Quantos de vocês conhecem o irmão Prince? Certamente um dos grandes estudiosos, um homem de integridade impecável, Joseph Stalin, que assassinou 30 milhões de russos tentando implantar o comunismo ateu na Rússia.
Saibam que ele planejava assassinar o povo judeu na Rússia. Os crentes na Inglaterra, onde o irmão Derek Prince estava, ouviram esse relato e se comprometeram com o jejum e a oração pelo povo judeu da Rússia. Eles repreenderam as forças do príncipe das trevas na autoridade do nome de Jesus, as forças das trevas que estavam controlando Joseph Stalin. 3 semanas depois, Joseph Stalin teve uma hemorragia cerebral. 16 cirurgiões talentosos trabalharam nele por 8 horas e Joseph Stalin partiu para a eternidade para se encontrar com o Filho de Deus. Um judeu de Belém. Que área da sua vida está sob ataque? Finanças, saúde, relacionamentos, negócios, casamento, filhos. Quero que você fique de pé agora mesmo. Gostaria que você fizesse esta confissão. Diga, pastores, há uma área na minha vida em que preciso que o poder sobrenatural de Deus invada e resolva. Deixe-me ver suas mãos, aí mesmo onde você está, 100% desta congregação. Quero que você encontre alguém agora, para que 2 de vocês possam orar juntos, e quero que você segure as mãos dessa pessoa. E agora, sob a autoridade do nome de Jesus, quero que você comece a orar sobre essa situação. Agora mesmo, ore sobre isso. Deixe Deus resolver essa questão para você. Deixe Deus resolver essa questão para você. Pai, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus e crendo em fé, nós repreendemos o príncipe das trevas, para que possamos ter liberdade, paz e prosperidade. Que um despertar espiritual venha sobre esta nação. Que a corrupção seja exposta. Que os mentirosos sejam afastados dos cargos públicos. Que possamos experimentar um brilho intenso da maravilhosa graça e luz do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém.